apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia. É a minha oração. Eu rogo a Ti todas as vezes antes de ministrar a Tua palavra, pedindo a Tua graça que revele e que seja manifestada aos Teus filhos, à Tua igreja. Quantos filhos de Deus oram pedindo a Ti, Senhor, a revelação, a sabedoria e o entendimento, e então, juntamente com eles, nós oramos agora, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor revele a Tua graça, manifeste o Teu poder, pois incontáveis ovelhas agora vão nos assistir, vão ouvir, vão acompanhar na Tua palavra, na Tua Bíblia, e vão saber a verdade como ela é. E só o Senhor é quem pode dar a revelação, coisa que eu não posso fazer. Eu digo como João Batista, o Senhor é mais poderoso do que eu, o Senhor é o único que pode fazer entender a Tua palavra, como o Senhor fez com Lídia, abriu o coração dela para que ouvisse o que Paulo estava pregando. Manifesta a Tua glória, pois Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Revela a Tua palavra e eu Te louvo e Te louvarei para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Quem pode falar graças a Deus? Glória a Deus. Graça e paz. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Graça e paz a vocês aqui em Santo André. Pode se assentar. Glória a Deus, vocês aqui na igreja. Graça e paz você que me assiste agora no Facebook. Graça e paz você que me assiste no YouTube ao vivo. Graça e paz você que me assiste direto do nosso site graçaeapostolado.com. Enfim, graça e paz a todos que estão me ouvindo e me assistindo, aos que estão me acompanhando já e aos que estão debaixo do meu apostolado, né? Paulo disse, vós sois selos do meu apostolado no Senhor. 1 Coríntios 9, verso 2. Amém? Hoje é a minha segunda e última parte, que tem por tema, não é para interpretar o que está escrito, é para crer. Quarta-feira passada, eu ministrei aqui e ensinei, firmado, baseado em 1 Coríntios 5, e hoje eu quero continuar da onde eu parei, mas com esse entendimento. Todos precisam ter esse entendimento. Todos que têm uma Bíblia. É preciso saber, conhecer, entender e compreender que não é para interpretar, é para crer. Porque se você for interpretar, você imagina 10 pessoas com 10 interpretações, e aí vai dar problema, né? E
Deus não é Deus de confusão. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5 e vamos à ministração desta noite. 1 Coríntios capítulo 5, o tema não é para interpretar o que está escrito, é para crer. 1 Coríntios 5 é onde eu parei na primeira parte, na parte 1. Hoje é a segunda e última parte, e eu quero deixar esse assunto bem claro, para que todos saibam como que devemos andar, como que a igreja deve viver em Cristo, né? Andar segundo a palavra de Deus. 1 Coríntios 5, quem já achou aí, diga amém. Eu quero fazer uma leitura breve, até chegar ao assunto que eu preciso entrar nessa noite. 1 Coríntios 5, verso 1. 1 Coríntios 5, 1, Paulo disse: geralmente se ouve, falando da igreja de Corinto, a respeito da igreja de Corinto, Coríntios 5, 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, Paulo falando com os coríntios, e nem ao menos vos entristeceste, para que fosse tirado do vosso meio. Olha como que Paulo via as coisas, hein? Tá claro ou não está claro? E sabe o que é isso aqui? Ordem e decência. Se você ler 1 Coríntios, capítulo, olha aqui, ó, 1 Coríntios 14, verso 40, menos de um minuto. 1 Coríntios 14, 40, Paulo disse: faça-se tudo com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. Você concorda? Você recebe essa palavra? Que a obra de Deus, as coisas de Deus devem ser com decência e ordem? Quem recebe essa palavra? Não bagunçado, não é abençoado? Não desordenadamente, não algo desordeiro. As coisas de Deus é com ordem. Aliás, a doutrina da graça é chamada de sã doutrina. Sã, algo sadio, perfeito. Volta lá no 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, 2, Paulo diz: estais inchados e nem ao menos vos entristeceste, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. O que Paulo está dizendo aqui? É melhor tirar a laranja podre da caixa para não perder a caixa toda. Está claro ou não está claro? Na mente de Paulo, ele pensou o quê? Vamos tirar a laranja podre. E tirar a tal modo, nem que ele morrer. Se a carne for destruída, o espírito será salvo. Mas essa carne, na caixa, que é a igreja, essa laranja podre, não pode estragar toda a caixa. Então tira a laranja, tira essa carne, para que não contamine, para que não estrague. Versículo 3, e eu me admiro da posição de Paulo, do posicionamento dele. Coríntios 5, 3, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito. Olha como que são as coisas de Deus. Paulo não estava lá fisicamente. Segundo a história, ele estava preso. Mas ele disse, ó, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente. Olha a autoridade que Paulo tinha, hein? Autoridade espiritual. Isso aqui é, como eu disse, cobertura espiritual. O que é uma cobertura? É uma autoridade espiritual. Eu tenho ovelhas que estão debaixo do meu apostolado, moram na Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Amazonas, Manaus. Eu tenho ovelhas debaixo do meu apostolado, debaixo da minha cobertura pastoral, dos meus cuidados pastorais. Cobertura pastoral, profética e apostólica. Eu tenho incontáveis ovelhas debaixo da minha cobertura. Isso para quem diz que não existe cobertura. Quem fala isso não sabe nem o que está falando. Porque cobertura espiritual significa autoridade espiritual. E a autoridade que Deus me deu como pastor, como apóstolo, profeta, eu libero essa autoridade, esta unção sobre aqueles que estão longe. Isso é por fé, tá? Não vai no cartório assinar um papel, reconhecer firma. Isso é por fé. Eu libero por fé e quem está longe recebe por fé.
e mesmo longe é como se estivesse aqui. Amém, abençoados? Eu tenho ovelhas em outros estados que nós conversamos como se estivesse aqui. Pastor José Davi, por exemplo, lá de Brasília. Pastor José Davi me liga em casa, liga no meu celular, nós conversamos, uma amizade humana e uma amizade espiritual. É um homem de Deus, um respeito, uma consideração. Um pastor de Brasília, debaixo do apostolado, reconhecendo o apostolado, reconhecendo aquela cobertura espiritual. Estão entendendo, abençoados? Essa cobertura espiritual, ela independe de distância. Você que está aqui perto, você congrega aqui, Santo André. Mas quem mora na Bahia? Quem mora em Brasília? Quem mora em Manaus? O abençoado João Pantoja, de Manaus, longe para Chuchu. Como é que ele faz? Ele vai ficar sem receber a graça do apostolado? Não. Então, ele recebe minhas pregações, recebe meus ensinos. Então, através dessas pregações e ensinos, Deus lhe revelou a graça e ele se submete a esse apostolado. Ao submeter o apostolado, uma cobertura espiritual vai sobre a vida dele. Isso é Deus que faz isso aí. Eu pensava que todos os crentes entendiam isso, mas eu escandalizei que tem crente que parece que não entende essas coisas, né? Olha a cobertura espiritual aqui Paulo falando, porque Paulo não estava lá. Coríntios 5, verso 3, olha a cobertura aqui, ó. Coríntios 5, 3, eu na verdade ainda que ausente no corpo. Ora, o pastor José Davi que mora em Brasília, para com ele eu estou ausente no corpo, e ele também está ausente no corpo, porque ele não está aqui agora. O abençoado João Pantoja de Manaus, debaixo do meu apostolado, abençoada Graça de Poli, lá em Bahia, Lauro de Freitas, Bahia, abençoada Graça e paz, está debaixo do apostolado, debaixo da cobertura, longe, e assim tantas pessoas, abençoada Fátima, bem lembrado, abençoada Fátima no Ceará, a Marinalva, e tantas ovelhas incontáveis. Se eu fosse ficar citando nomes aqui, eu vou esquecer. São muitos homens, mulheres, jovens, anciãos, muita gente, muita. Então, estou explicando o que é cobertura espiritual. Coríntios 5, 3, eu na verdade ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente. Para quem está ligado na fé, tanto faz o corpo estar ali ou não está. Paulo disse, determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, já expliquei sobre isso na parte 1, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Interessante, né? Mesmo cometendo uma atrocidade, uma imoralidade, que era abusar da mulher do pai dele. Paulo colocou escrito abusar, mas na verdade era trair o pai dele, né? Manter relações sexuais com a mulher do pai dele. Pronto, falei. É disso que Paulo está falando. E isso é uma imoralidade tamanha. E Paulo disse em Coríntios, em Gálatas 5, que os que cometem tais obras da carne não herdam o reino de Deus. Gálatas 5, 19, lembra? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esse crente de Coríntios 5, ele cometeu uma imoralidade tamanha, a carne dele foi destruída, ou seja, ele morreu, mas mesmo assim não perdeu a sua salvação. Está claro? Eu penso que 1 Coríntios 5 é até mais forte que Hebreus 10, 14. Que Hebreus 10, 14 diz o quê? Com uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre, nos abençoou para sempre, nos justificou para sempre, nos salvou para sempre. Hebreus 10, 14 quer dizer tudo isso. Ou seja, em Cristo estamos salvos para sempre. Mas mesmo cometendo uma imoralidade carnal que na hora Paulo reprovou, para com um crente é uma atitude reprovável. Não tem pastor que aprova uma atitude dessa. Se eu ficar sabendo que um crente com um irmão aqui está traindo o próprio pai, com a mulher do pai dele, você acha que eu vou apoiar? Você acha que eu vou concordar? Você acha que eu vou encobertar? Você vê a posição de um pastor. Então, mas mesmo cometendo isso e não é apoiado, não é aprovado, não é louvável, só para vocês verem o nível da garantia da nossa salvação. Mesmo assim, ainda esse homem foi salvo, como Paulo disse.
Ele não perdeu a salvação, porque salvação não se perde. Ele perdeu sim a vida terrena dele. Ele perdeu a vida carnal. E Paulo já tinha avisado ele. Gálatas 6, 7. Não erreis. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Então Paulo já tinha avisado. E ele plantou na carne. Tem gente que fala assim: então já que não perde a salvação, eu posso adulterar, eu posso usar droga. Abençoado. 1 Coríntios 6, 12. Tudo te é lícito. Então eu vou. Espera um pouquinho, deixa eu te avisar mais uma coisa. Mas nem tudo te convém. 1 Coríntios 6, verso 12. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Então eu posso? Pode. Mas convém? Não convém. Para quem é sensato, para quem é obediente ao Evangelho, para quem é temente a Deus. Então eu posso? Pode. Mas não convém. Para quem é crente de verdade, para quem é cristão, para quem anda como ovelha, para quem é temente a Deus, para quem é obediente à palavra e ao Evangelho, não convém. Está claro ou não está claro? Todavia esse homem aqui fez algo que não convinha. Perdeu a salvação? Não, mas perdeu a sua vida, perdeu a família. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que já adulterou, caiu em adultério, não perde a salvação, mas perdeu a família, porque agora a mulher já não quer mais ele. E os filhos não querem também. E agora está chorando porque a mulher não quer mais ele. E segundo a lei da terra, o juiz diz que se algum do casal cometeu adultério, é legal o divórcio. Ou seja, a mulher não é mais obrigada a viver com ele. Ou vice-versa, nem o marido obrigado a viver com a mulher. Isso é lei da terra e lei do céu. Então é um perigo cometer adultério. Porque a pessoa começa eu posso. Poder você pode, mas não convém. Porque você não perde a salvação, mas perde a família que você tanto ama. Quem está entendendo? E a condenação vai ser tamanha, hein? Nossa, que burrada que eu fiz, hein? Minha mulher, minha casa. Construí minha casa junto com minha mulher, minha esposa, meus filhos. Agora eu perdi tudo. Você não perde a salvação, mas olha o que você está perdendo. Aí não vai querer viver mais, né? Desgosto, condenação. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque você não perde salvação que você vai andar demasiadamente nas obras da carne em libertinagem, porque você não perde a salvação, mas pode perder coisas muito importantes para a sua vida. Alô? Coríntios 5, 7. Desculpa, Coríntios 5, verso 5. Que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Verso 6. Coríntios 5, 6. Não é boa, Paulo falando com os crentes de Corinto, não é boa a vossa jactância. Traduzindo, não é legal essa presunção que vocês têm. Não é legal essa soberba que vocês têm. Traduzindo é isso. Não estou gostando desse orgulho, dessa altivez que vocês têm. De achar que é salvo, e então é salvo, e o irmão adulterou, abusou da mulher do pai dele, e para vocês está tudo normal, tudo legal, porque na graça não perde a salvação. Coríntios 5, 6. Não é boa essa presunção que vocês têm. Quem está entendendo? Isso não é bom, isso não é legal. Não é atitude de crente. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Traduzindo, não sabeis que se ficar andando na carne vai estragar tudo que é espiritual? Se ficar andando na carne, você vai estragar o espiritual. Coríntios 5, 7. Lançai fora o fermento velho. Segundo o contexto, parem de andar na carne. O que ele está falando é isso. Para que sejais uma nova criatura, uma nova massa. Assim como sois sem fermento. Para aí. Qual o tema de hoje? É a segunda e última parte. Qual o tema? Não é para interpretar o que está escrito. Diga, é para crer. Deixa o 1 Coríntios 5 aberto. Vamos lá em Efésios. Vamos comparar outro texto aqui. Então, eu não interpreto. Eu leio e creio. Como vou fazer agora. Quando eu interpreto, é com outro texto. Não que quando eu digo para não interpretar, é falar o que você pensa.
Falar o que você acha. Isso é interpretar. Falar o que você pensa, o que você acha. Quando você usa textos, você não está interpretando com a sua sabedoria humana e terrena. Quando você usa textos, o Espírito Santo, aí vai entrar na doutrina da hermenêutica, que é uma regra de interpretação. Isso é teologia. Quem fez teologia me entende, sabe. Precisa ter regras. Igual dirigir um carro. A sua carta é para dirigir o quê? Minha carta é C. Minha carta é C, então você pode dirigir carro de passeio. Não, minha carta é E. Então você pode dirigir carreta, cegonha, carreta. São regras. Com a carta C, para carro de passeio, você não pode dirigir uma cegonha, que leva 20 carros em cima de uma cegonha de 25 metros. Com carta C você não pode. São regras. A Bíblia, a doutrina espiritual também tem regras. E existe uma regra na teologia. Quando eu digo teologia, não estou me referindo à teologia humana. Quando eu digo teologia, estou me referindo ao estudo da palavra de Deus. Alô, deixa eu explicar isso aqui. Existem dois tipos de teologia. Vocês nunca ouviram isso? Existem dois tipos de teologia. Uma eu uso, a outra eu rechaço. Por quê? Porque a que eu uso é a teologia espiritual, que é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 2, versos 6 e 7. É essa que eu uso, teologia espiritual. E qual é a teologia que eu rechaço? Que é a teologia dos homens. Humana. A sabedoria humana. Que lê, que estuda e que aprende. Mas que não prega, não ensina e não vive. Essa eu rechaço. Entendeu? Quem entendeu? Existem dois tipos de teologia. A teologia correta é o estudo exaustivo. Por isso que eu tenho 50 Bíblias. Por isso. Porque não tem como eu ser o que eu sou se eu não estudar. Não tem como eu entender o que eu entendo se eu não estudar, irmão. Não tem como, é impossível. Então, a teologia verdadeira, genuína, bíblica, e é a que Paulo fez e tinha, é a teologia espiritual. 1 Coríntios 2, 6 e 7. Todavia falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Essa sabedoria de Deus oculta em mistério, para chegar nela, para conhecer ela, para entender ela, tem que estudar muito. Por isso que eu tenho 50 Bíblias, de tanto ler, de tanto estudar. Ler uma coisa, estudar, eu comparo textos em várias versões, e vai para cá, vai para lá, e vai esse texto, e vai na lei, vai na graça, e vê Paulo, vê o que Jesus disse, e vê o que o outro falou, vê o que Moisés disse, vê se está em linha. Isso é estudar, isso aí demora, não faz 5 minutos. Então, essa teologia é aprovada por Deus, é uma teologia espiritual. A outra teologia é uma teologia humana, que você paga faculdades, faz aulas, você paga mensalidade, aprende o que está escrito, e quando sai de lá, não prega, não ensina e não vive o que foi, o que leu, o que estudou. Abre um parênteses. Não existe um teólogo na face da terra que não saiba que pela graça sois salvos. Existem crentes que não sabem. Existem ovelhas que não sabem. Mas teólogo não tem um. Não tem. Porque se ele fez teologia, primeiro, ele leu. Segundo, ele estudou. Terceiro, ele aprendeu. Quem está entendendo? Mas vale o que você ler, estudar e aprender se você não prega, não ensina e não vive? Como que é as igrejas aí? Eu vou ser obrigado a falar nome. A Igreja Batista tem faculdade teológica. Faculdade Teológica Batista. A presbiteriana tem o Mackenzie. Já ouviu falar do Mackenzie? O Mackenzie é presbiteriano. Faculdade Mackenzie, teologia.
A igreja metodista tem faculdade teológica. A Assembleia de Deus tem faculdade teológica da Assembleia de Deus. E por aí vai. A igreja católica tem faculdade teológica. E por aí vai. E agora eu te pergunto. Eu citei a batista, a presbiteriana, a metodista, a Assembleia de Deus e a católica. Eu citei 5. Qual delas que estão pregando a graça de Deus em Cristo para viver pela fé? Qual delas? Nenhuma. Nenhuma. Porque a igreja batista, ela diz que pela graça sois salvos. Só que também diz que se não batizar não vai ser salvo. Eu sei o que eu estou falando. Eu estive lá. A igreja batista não é essa igreja batista. A igreja batista não faz da terra. Diz, pela graça sois salvos. Mas também diz que se não se batizar, não vai ser salvo. Que teologia que é essa? Hã? Que teologia que é essa? Posso falar a verdade? Não é uma teologia séria. Não é uma teologia séria. Por quê? Se pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Se pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, vírgula, por meio da fé, vírgula, e isto não vem de vós, vírgula, é dom de Deus. Verso 9, não vem das obras, vírgula, para que ninguém se glorie. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Efésios 2, 8 e 9 é Bíblia. Todos estão com a Bíblia na mão. Aí eles pegam e vão estudar essa Bíblia. Leem, estudam e aprendem. Voltam, mas não pregam, não ensinam e não vivem. Estou falando besteira? Eu tenho um obreiro aqui na igreja que ele era da Assembleia de Deus. Me ouve e analisa. Eu tenho um obreiro aqui que era da Assembleia de Deus. E um dia ele veio fazer um seminário aqui, muitos anos atrás, seminário sobre predestinação. E ele trouxe a Bíblia dele, pegou a apostila, que eu estava dando o seminário, sobre predestinação. Ele pegou a Bíblia, trouxe um caderno, trouxe uma caneta, anotou todos os textos que eu ensinei naquela aula, naquele dia. Ele anotou, conferiu na Bíblia, tudo certinho, só que ele era da Assembleia. E ele veio fazer um seminário aqui. Aí, acabou o seminário, ele foi até o pastor dele, da Assembleia. E ele me falou isso. E ele disse, pastor, eu fui fazer um seminário lá com o pastor Marcos, tal, do MGA, e ele ensinou sobre predestinação. O que o senhor acha desses textos aqui? Aí os textos, ele pegou e mostrou para o pastor. O pastor pegou assim, tá tudo certo. Tá tudo certinho, tá na Bíblia, tá tudo certo. Só que eu não posso pregar isso aqui. O pastor falou para o obreiro. Aí o obreiro escandalizou. Está me entendendo? Aí o obreiro escandalizou. Como é que uma ovelha vai falar com o pastor, perguntar para o pastor se está certo ou se está errado? Porque ele pensou o quê? Se o meu pastor falar, eu sou da Assembleia, se o meu pastor falar que está errado, que é mentira, é heresia, ele está inventando, aí eu nunca mais vou lá. Porque é mentira, heresia. Ele está distorcendo, está mentindo. Mas o pastor não. O pastor falou, conferiu os textos, olhou, está tudo certo, tá certinho, tá na Bíblia, está certo. Só que eu não posso pregar isso aqui. Aí acabou. Aí o obreiro falou assim, ó, pai do Senhor, pastor, onde você vai? Eu vou para a igreja do pastor Marcos. Ele tem uma Bíblia igual a sua. Eu fui lá fazer um seminário, te trouxe o que ele está pregando, ensinando. O senhor me disse que está certo, que está na Bíblia, está tudo certinho, mas que não pode pregar aqui. O que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou para onde você pode pregar e ensinar a verdade, velho? Está aqui há 25 anos. Então é o que eu falei. A teologia verdadeira, genuína, ela tem leis, ela tem regras. E a hermenêutica, que quer dizer interpretação, é uma regra. Você não pode interpretar um texto fora do contexto. Está claro ou não está claro? E esse negócio de hermenêutica começou com Moisés, tá?
Moisés disse assim, ó, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Não quer Moisés? Eu uso Paulo. 2 Coríntios 13. O Paulo disse a mesma coisa que Moisés. 2 Coríntios 13, verso 1, Paulo disse, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra de Deus. O Paulo falou igual Moisés disse. O que é isso aí? Hermenêutica. Em outras palavras, não é para você crer somente num versículo. Tá claro? Você tem que ter... Alô, quer escrever isso? Escreve aí. Para ser doutrina, tem que ter no mínimo 2 ou 3 fundamentos. Para ser doutrina. Será que Jesus é Deus mesmo? É doutrina. Será que Jesus é Deus? João 10, eu e o Pai somos um. João 8, antes de Abraão, eu sou. Ora, quem que é antes de Abraão? Quem que era antes de Abraão? João 10, eu e o Pai somos um. João 8, antes de Abraão, eu sou. João 14, quem vê a mim, vê o Pai. 1 João 5,20, este é o verdadeiro Deus. Ó, já são 4. Para ser doutrina, tem que ter pelo menos 2 ou 3 fundamentos. Eu vou te dar aqui vários textos bíblicos que provam que Jesus é o próprio Deus. Então é uma doutrina. Está claro ou não está claro? Isaías 43, eu sou o Senhor, fora de mim não há outro. Isaías 43. Na graça, Efésios 4, 5, há um só Senhor. Filipenses 2, toda língua confessa que Jesus é o Senhor. O que dá a entender? Ora, se há um só Senhor, Isaías diz que não há outro Senhor, e Filipenses 2, toda língua confessa que Jesus é o Senhor, está claro que o Senhor de Isaías é Jesus. É doutrina. Para ser doutrina, tem que ter no mínimo 2 ou 3 fundamentos. Quem entendeu? Vai guardar esse assunto, abençoado? Por isso que eu preguei aqui, ó, não se pode, está no nosso site, está no YouTube, procura no YouTube, ó, não, o tema, não se pode associar Gálatas 1:8 ao livro de Apocalipse, você não pode associar. Por um simples motivo, só por um simples motivo. Primeiro que teologicamente, na letra, na Bíblia, não se refere a Apocalipse, porque quando Paulo escreveu Gálatas 1, nem Apocalipse não existia. Já começa por aí. Já começa por aí. Quando ele escreveu Gálatas 1:8, nem existia o livro de Apocalipse. Foi escrito muito depois. Segundo, você não pode associar, porque Gálatas 1:8 foi só ali que Paulo falou aquela frase. Quantas vezes Paulo disse Jesus é o Senhor? Nas 14 cartas. Várias. Mas Gálatas 1:8, só aquela vez. Então você não pode pegar aquele pedacinho e fazer uma doutrina radical, absoluta. Não, você não pode fazer isso. Porque vai gerar um grande erro de hermenêutica. Um grande erro de interpretação. Você vai correr um grande risco, 99% de a sua interpretação estar errada. Quem está entendendo? Por quê? Porque é uma frase, não é uma doutrina. Está entendendo, amizade? Por isso o tema de hoje, ó, não é para você interpretar o que está escrito, é para você crer. Amém? Deixa eu voltar no meu assunto, né? Eu vou ler Gálatas. Eu tinha falado para abrir outro texto? Eu não lembro. Efésios, abre aí, por favor. Deixa o 1 Coríntios 5, porque a gente fala de muito assunto. Deixa o Coríntios 5 aberto. Efésios. Obrigado por ter me lembrado. Está aqui, ó. Efésios, capítulo 4. E deixa o 1 Coríntios 5, que é o meu assunto aí. O assunto é, o tema, não é para interpretar o que está escrito, é para crer. Pastora, por favor. Efésios 4. Olha lá, ó. Versículo 20. Eu vou ler o verso 20 para não pegar o texto no meio do caminho, tá? Efésios 4, 20. Você vai entender porque que eu vou ler esse texto. Efésios 4, 20.
Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o ouviste e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus. Coloca o dedo no verso 22 agora. Que quanto ao trato passado, ou seja, qual que é o trato passado? A lei. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Para aí. Que é o que o irmão de 1 Coríntios não fez. Claro que ele não fez. Olha lá, ó. 1 Coríntios 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal como nem mesmo no mundo eles não fazem isso. Isto é, haver quem abuse da mulher do seu pai. Alguém aqui consegue entender que isso aqui foi uma tremenda, uma tamanha, sem vergonhice? Ah, não está essa palavra. Está escrito imoralidade. Alguém consegue entender? Ou você acha normal isso aí? É normal, irmãos? Na igreja que você congrega, o irmão fazer isso com a mulher do pai dele? É normal? Você ia aceitar isso aí? Você ia achar normal? Só porque ele está em graça? Por isso o tema, diga comigo, não é para interpretar o que está escrito. Diga, para crer. Por quê, hein? Porque se você interpretar, você vai pegar um caminho humano, terreno, carnal. Mas se você crer, o Espírito Santo vai te dar entendimento. Entendeu, abençoado? Se você crer, o Espírito Santo que conduz a sua vida, a sua mente. Quando se interpreta, está colocando a posição humana, terrena, carnal. E qual que é a posição humana, terrena, carnal? Olha lá, ó, Coríntios 5:2, estão inchados. Coríntios 5, verso 6, estão presunçosos, jactanciosos, soberbos, orgulhosos, arrogantes. Não é tudo carnal? Não é tudo terreno? Por quê? Porque é interpretação. Quando você interpreta uma realidade, aí, irmão, já está na carne. E não tem nada a ver com o Espírito. Então, volta para o Efésios 4:22. Quanto ao trato passado, Efésios 4:22, vos despojeis do velho homem. O que esse velho homem faz? Ele se corrompe, como? Pelas concupiscências, ou seja, desejos, vontades do engano. Você vai se lascar, irmão. Está pensando em sair com aquela irmã lá, né? Você vai se lascar, hein? Hã? Você está de olho na irmã casada? Você vai se lascar. São desejos do engano, desejos enganosos. Você tem que se despojar desse velho homem aí. Eu não estou interpretando, estou só crendo em Efésios 4:22, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que é a carne, que se corrompe pelos ou pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, o crente em graça tem que fazer duas coisas. Diga bem forte, duas coisas. Levante um dedo e diga assim, ó, se despojar da carne. Diga, se renovar no Espírito. Quem entendeu? Não tem campanha de libertação. Vamos fazer uma campanha de libertação porque esse irmão está com demônio. Que demônio, irmão? Isso é safadeza, isso é carne. Pessoa sem vergonha, safada, que não respeita. Não é de demônio. Paulo disse que prostituição, Gálatas 5:19, prostituição é obra da carne. Paulo diz que impureza é obra da carne, imoralidade, obra da carne, lascívia, sabe o que é lascívia? Sensualidade. Quando você vier para a igreja, vem bem vestido, tá, irmã? Para não ficar colocando desejo nos homens, porque os homens são carnais, né? Jesus disse que a carne é fraca. Dependendo como você vem na igreja, você vai dar de cara com um carnal aí, e aí como é que faz? Aí depois vai falar que é o diabo, né? Estão me entendendo? Não precisa se vestir que nem um monge, né? Não precisa ser igual um monge, não precisa.
mas seja sensata. E os homens sejam sensatos, né? Eu penso que essa sensatez é cristã. Eu penso que essa sensatez é cristã. Ou seja, coisas que não precisava falar. Eu não estou indo pular carnaval, estou indo para um culto. Eu não estou indo jogar bola, estou indo para um culto. Não é festa da carne, é um culto a Deus. Então eu penso que essa sensatez é cristã. Eu sou um cristão, eu não vou vir para um culto de cueca, só porque eu não perco minha salvação. E a mulher? Eu sou uma cristã, eu também não vou me vestir de um modo, né, que fica chamando a sensualidade lascívia, né, que é uma obra da carne. Então, isso é uma coisa sensata. Eu penso que um cristão, uma cristã, eu penso, saiba o que deva fazer, eu penso. Por isso que Paulo teve que chegar ao cúmulo de falar, bebedice é obra da carne. Orgia, olha onde Paulo mexeu, hein? Orgia, obra da carne. Provavelmente tinha gente pensando o quê? Não perco minha salvação, traz 4, 5 mulheres aqui para essa noite, que hoje eu vou tentar enrolar. Orgia. Paulo falou, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, hein? Vocês estão misturando as coisas, hein? Por isso o tema, diga, não é para interpretar o que está escrito. Diga, é para crer. É verdade que vai ter texto que vai contra a sua vontade. Vai ter texto que vai contra, claro. Quem diz para você que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse só vai te agradar? Tem texto que vai pegar no seu pé. Tem texto que vai dar de cara com você. Você vai falar, nossa, que palavra... É igual João 6. Nossa, que palavra dura. João 6, os discípulos falaram, dura coisa ouvir isso, hein? Quem pode suportar? Agora, ouvir isso o quê? Que Jesus tinha chegado da outra banda de lá, no navio, porque os interesseiros estavam só atrás dos milagres que ele tinha feito, multiplicado os pães e os peixes. Quem que não quer um Jesus desse? Aí até eu que sou mais bobo, não tenho mais que trabalhar. Eu dou para ele um pão, ele faz 1000 pães. Aí eu vendo os pães e ganho dinheiro. Eu compro um peixe, dou para esse Jesus, ele multiplica em 1000 peixes, eu armo uma banca de peixe, vou vender peixe e vou ficar rico. Quem que não quer um Jesus desse? Jesus conhece os corações, ele já sabendo que o homem é interesseiro, ele pegou e falou mesmo, trabalhar e pelo pão que permanece para a vida eterna. Minhas palavras, seja um crente de verdade. Talvez aquelas pessoas eram da Universal. Pessoas interesseiras, que só vão atrás de Deus para conquistar um carro, conquistar um apartamento, conquistar uma fazenda, e conquistei agora a minha empresa, eu já estou com 3 empresas. Talvez sejam pessoas desse tipo. E sabe qual que é o primeiro mandamento da Bíblia? Marcos 12. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Uma pessoa que está atrás de carro está longe disso aí. A pessoa que está atrás eu quero ser empresário, já estou com 3 empresas, depois que eu cheguei aqui na Universal, a pessoa está longe do primeiro mandamento da Bíblia. Quem está entendendo? E o segundo mandamento? Amar o próximo como a ti? O cara está pensando em próximo coisa nenhuma, quer mais que o próximo se lasque. Quero ter minha empresa esse ano. Não é assim? Mas a verdade é diferente, hein? Eu acho interessante que igrejas como Universal, essa igreja do Agenor Duque, a igreja do Valdemiro, eu acho engraçado que eles não lêem Efésios, texto igual eu estou lendo, que eles não lêem, né? Efésios 4, 22, olha lá, ó. Quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Esse texto aqui, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ó, vocês têm que se converter, parar com palhaçada. Efésios 4, aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia não minta mais. Esses textos eles não lêem. É ou não é? Porque se lê, não dá dinheiro esse texto. Vai fazer campanha sobre esse texto?
Não dá para fazer campanha. Você percebeu que as campanhas que eles fazem são tudo algo em troca? E as pessoas são interesseiras. Então, as propagandas das campanhas é algo em troca. Você faz isso e você vai ter aquilo. Não é assim? 7 semanas você faz isso e você vai ter aquilo. Então, os interesseiros adoram. Os interesseiros adoram. Não quer saber de Jesus coisa nenhuma? Quer saber de Jesus, irmão? Quero a minha empresa. Quero meu Toyota Corolla, minha Hilux. Passou na televisão, enquanto eu não consegui minha Hilux, eu não sosseguei, porque agora que eu fiz a fogueira santa, e eu arrisquei tudo, eu investi tudo, eu dei tudo, e agora eu consegui minha Hilux. Tem nada a ver com Jesus isso aí. Tem nada a ver com Jesus, irmão. Está cheio de ímpio que tem Hilux, BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Porsche, Ferrari, Maserati. Está cheio de ímpio que tem, não precisou fazer campanha. Ou você acha que o dono da Ferrari é da Universal? Ou você acha que o dono da Porsche é da Mundial? Ou você acha que o dono da Maserati, ele está lá com a Genor Duque? Só para vocês pensar um pouquinho. Coisas terrenas são coisas da terra, coisas carnais, humanas, enferruja, apodrece, pega fogo. Eu tinha 3 lá em casa, pegou fogo, acabou com tudo. Então quem viu, viu, quem não viu, acabou, porque pegou fogo. É assim, na terra. O que na terra é para sempre? Nem nós somos para sempre. E as pessoas atrás das coisas terrenas. Por isso que Paulo diz para os Colossenses 3, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não somente nas de baixo. Colossenses 3, 1, 2, 3. Para terminar aqui o Efésios 4, 22, 23 e 24, para terminar. Efésios 4, 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Para aí. Coloque seu dedo em Efésios 4, 24. Colocou? Coloca o outro dedo em Efésios 4, 22. Vamos ver o que Deus está dizendo aqui. Efésios 4, 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Efésios 4, 24. Vos revistais do novo homem. Ficou claro ou não ficou claro? Não estou interpretando nada, só estou crendo. Interpretar é dar palpite. Interpretar é dar opinião. Interpretar é enfeitar o pavão. O pavão já veio lindo do céu. Olha que pavão lindo. Não precisa enfeitar o pavão. Efésios 4, 24. Vos despojeis do velho homem. É isso que o irmão de Coríntios 5 não fez. Efésios 4, 24. Vos revistais do novo homem. Efésios 4, 22. Desculpa. Efésios 4, 22. Despojeis do velho homem. Efésios 4, 24. Revestir do novo homem. Efésios 4, 22. Despojar do velho homem. Efésios 4, 24. Se revestir do novo homem. Efésios 4, 22. Despojar da carne. Efésios 4, 24. Se revestir do Espírito. Não precisa de campanha. Não precisa de corrente, não precisa de fogueira santa, não precisa de sacrifício, não precisa de nada. Não é para você interpretar o que está escrito, é para você crer. Você entendeu? Volte para 1 Coríntios 5 que eu vou terminar em 10 minutos. Essa mensagem tem por tema, não é para interpretar o que está escrito, é para crer, irmão. Você vai interpretar para quê? As pessoas que interpretam entram em apuros e passam por maus lençóis. Por quê? Porque falam coisas que não está escrito. E aí, eu que não sou bobo, tenho 50 Bíblias, aí quando eu chego junto o cara gagueja. Estou cansado de ver pastor gaguejar. Estou cansado. São 25 anos fazendo desafio, nunca ninguém veio aqui me tapar minha boca. Por que não vem tapar minha boca?
Há alguns cachorros que ficam latindo de longe. Solta a coleira, solta o cachorro, deixa ele solto. Não fica segurando não, solta ele. Só late de longe. E eu não tenho tempo para perder com um cachorro que fica latindo de longe. Eu sou pastor de ovelha. Os cachorros que ficam latindo de longe, tá entendendo aí? Esses aí eu nem não dou a mínima. E se ficar latindo muito, eu desfaço a amizade. E se continuar latindo, eu bloqueio no Facebook. É assim, é só ficar latindo muito que eu bloqueio. Porque eu sou pastor de ovelha. Ficou claro aí? 1 Coríntios 5, versículo 7. Vamos continuar para terminar. Os que interpretam entram em maus lençóis. Passam apuros, por quê? Apareceu um pastor falando do Apocalipse, que não pode ler o Apocalipse, que não pode ter no Apocalipse, que não pode, não é para nós, que não sei o quê, que é um livro maldito. Já está passando vergonha, que as pessoas estão vindo em mim, e aí quando eu explico, é verdade mesmo, é assim que está escrito. Já está passando carão, por quê? Porque falou besteira, falou demais. Falou frases que não está escrito, irmão. Irmão, um homem de Deus sensato, um pregador, um enviado de Deus, ele vai ter sabedoria e sensatez para ou ler e ensinar e explicar o que está escrito, ou então vai ficar quieto e não vai falar nada, porque ele sabe o que está escrito. Só tem duas opções, não tem três. Duas opções: ou vai ler, pregar e ensinar o que está escrito, porque está escrito, não tem como falar que é mentira, está escrito. Ou então vai ficar quieto. Mas apareceram com mais uma opção. Ao invés de ler, explicar e ensinar ou ficar quieto, começaram a falar o quê? Frases que não estão escritas. E as ovelhas não são bobas, porque ela tem o Espírito Santo. Já estão passando vergonha, porque falaram demais. Alguém entendeu? Eu não posso falar nomes, mas de uma eu vou falar, não o nome, eu vou falar só uma experiência. São muitos casos, já são muitos casos. Uma mulher me procurou, falou: apóstolo, eu ouvi o apóstolo tal, que ele falou uma coisa lá, falou que não é para fazer, porque na graça não tem mais, que não sei o quê. Aí eu fui ouvir você, e eu vi que você mostrou na Bíblia, e explicou versículo por versículo, é como você explicou. Eu não precisei fazer nada. Há uma diferença de quem lê, explica o que está escrito, para quem não lê, não explica e coloca frases. As ovelhas não são bobas, as ovelhas têm o Espírito de Deus, elas têm o Espírito Santo. Quando uma ovelha ouve um pastor, seja quem for, eu, qualquer um, eu vou ouvir o Macedo, pode ouvir, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, porque esses dias ele chamou as crianças de rato. Esses dias ele disse, tá para o mundo inteiro vendo no YouTube, na internet. Esses dias ele disse que os filhos, as pessoas fazem filhos igual rato. Eu nunca vi a Bíblia falar isso. E não foi eu que falei isso, hein? Não foi eu que falei. Então ele que se explique lá. Eu não usaria um texto desse, um termo desse. O que é isso aí? São frases. Então, quando um pastor, ao invés de usar o que está escrito, ele usa frases, ele vai se enrolar, vai passar vergonha, porque as ovelhas têm o Espírito de Deus. Então, eu vou ouvir aquele pastor, pode ouvir, mas pega a sua Bíblia e vê se ele está falando o que está escrito. Eu vou ouvir o outro apóstolo, o outro bispo, o outro presbítero, o outro evangelista, a outra igreja. Pegue a sua Bíblia. Está claro ou não está claro? Eu nunca falei para você ouvir só a mim. Mas seja inteligente, pelo amor de Deus, né? Confira se está escrito. É só isso que você tem que fazer. Mas existem crentes vagabundos, crentes que não querem saber de nada, que nem Bíblia não tem. Não leva a Bíblia na igreja, fica assistindo aí, não confere na Bíblia. Aí vai ser enganado mesmo, porque a pessoa fala uma frase, e aí quem está ouvindo, ele pega aquela frase. Ele não vai no que está escrito. Porque ele é um preguiçoso, ele não confere. Porque demora, né? Você tem que conferir, você tem que fazer assim, ó, deixa eu ver, esse aqui, aí marca no papel esse aqui, aqui e tal.
Aí demora um pouquinho para fazer isso. Aí o crente é preguiçoso, ele não quer saber de fazer isso. Então ele, o que ele está falando? Aí ele pega e começa a repetir. Começa a repetir o que ele ouviu. E o que ele ouviu não está escrito. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui, pessoal? Isso está acontecendo nos dias de hoje. Eu não passo vergonha. Eu não passo carão. São 25 anos de ministério. Por quê? Quando uma pessoa me ouve num vídeo antigo, quando ela vem falar comigo, apóstolo, você disse lá em João 3. Apóstolo, hoje uma mulher falou, eu estava ouvindo uma pregação sua, você disse lá em Gálatas 5. Então eu tenho onde me esconder. Eu tenho aonde me esconder. Se alguém falar assim, não, onde se viu você falar? Onde é que está escrito? Gálatas 5. Então, irmã, eu estou me escondendo. Não foi eu que falei. Está escrito. Se você vai crer ou não, é um problema seu. Se você vai seguir ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas você não pode falar que eu estou mentindo. E nem inventando. Porque eu estou lendo como está escrito. É só você conferir na sua Bíblia. Você é católico? Confira na sua Bíblia. Você é evangélico? Confere na sua Bíblia. Onde se viu falar? Você é pentecostal? Confere na sua Bíblia. Onde se viu falar? Você é testemunho de Jeová? Pega a tradução do Novo Mundo, confere lá, para ver se não está escrito. Só isso você tem que fazer. Agora seja humilde, né? Se estiver escrito, mantenha o temor a Deus. Amém. Se você vai viver ou não é outro assunto, mas mantenha o temor a Deus. Faça o que eu fiz um dia. Faça o que eu fiz um dia. Em 1994, nós estamos em 2018. Em 1994, primeira vez que eu ouvi um pregador pregar graça, eu fiquei indignado. Mas eu tive que ficar quieto. Porque tudo que ele pregou, leu e ensinou, estava na Bíblia. Romanos 5 e Romanos 3. Eu não cria, eu não pregava, eu não ensinava, eu não vivia, mas estava escrito. Enfiei o rabinho no meio das pernas, fiquei quietinho. Não posso me levantar contra um homem que está citando a Bíblia. Alguém está me entendendo? Como é que eu vou me levantar contra alguém que está pregando o que está escrito? Está mostrando, e mostrou. E eu abri a minha e estava lá. E eu não tenho vergonha de falar. Eu não cria, eu não pregava, eu não ensinava e eu não vivia. Mas eu não pude falar, não está escrito. Eu não pude falar isso, porque estava escrito. Então eu tive que ficar quieto. Agora, se ele tivesse falado coisas que não estão na Bíblia, o pau ia comer. Que eu já fui para pegar ele. Eu me armei, falei, hoje eu vou lá falar com aquele pastor. Hoje ele não escapa. Peguei mais um irmão, vamos lá. E nos armamos com um monte de texto e falamos, vamos lá. E onde se viu? E quando chegamos lá, quando acabar o culto, a gente pega ele. Quando acabar o culto, sentei lá, quem me pegou foi o Espírito Santo. Abre aqui Romanos 5, abre ali Romanos 3, abre aqui Gálatas 4, abre ali. As pedras foram caindo, igualzinho aconteceu lá em João 8. As pedras foram caindo. Eu ia falar o quê? O que eu ia falar para um homem se ele pregou e ensinou e mostrou tudo na Bíblia? O que eu ia falar? Aleluia. Vou falar o quê? Para terminar, 1 Coríntios 5, versículo do 7 até o 13, estará encerrada a reunião, tá? O tema de hoje foi: não é para interpretar o que está escrito, é para crer. Coríntios 5, 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Em outras palavras, Paulo está dizendo, você tem que ser um crente de verdade, né, irmão? Você quer andar com palhaçada porque você não ficou no mundo.
Lembra aquele tempo que você ia nos bailes, pega uma, pega outra, pega uma, pega outra, vai pra balada, pega uma, pega outra, pega a mulher do companheiro, pega a mulher do colega, pega a prima, pega o vizinho. Lembra esse tempo que você vivia assim na carne? Então Paulo falou, você é para andar assim, o que você está fazendo aqui no reino de Deus? Em região celestial. Por isso, Coríntios 5, última linha do verso 8. Ó. Asmos da sinceridade e da verdade. Eu sou um crente de verdade. Eu sou um pastor de verdade. Eu sou um homem de Deus de verdade. Para andar com palhaçada, eu ficaria lá fora no mundo. Para andar na carne, né? Se é para mim andar na carne, eu continuaria lá na carne como eu já estava. Coríntios 5, verso 9. Já por carta vos escrevi, Paulo falando, hein? Um irmão se escandalizou que Paulo mandou expulsar o irmão imoral. O irmão me falou assim, na graça não se expulsa, na graça não se exclui. Para de falar besteira e vai ler a Bíblia. São pessoas que se firmam em frases. Está me entendendo? Pessoas que se firmam em frases. Não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não conhece a Bíblia. Se firmam em frases, se agarram em frases. 1 Coríntios 5, verso 9. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. O que você vai pensar de Paulo, hein? Pense o que você quiser. É assim que está escrito. Posso ouvir um amém? Não é para um crente de verdade se associar com prostituição. Posso ouvir um amém? Quer andar em prostituição, volta para o mundo. De onde você veio? Jesus disse, vós sois luz do mundo, sal da terra. Não está escrito? Mateus 5, 13 e 14. Luz do mundo e sal da terra. Efésios 1, 4. Santos, irrepreensíveis. Então Paulo disse, já vos escrevi, sublinha na sua Bíblia, Coríntios 5, 9, sublinha. Não vos associeis com os que se prostituem. E lá na igreja de Coríntios 5, tinha um irmão que estava se prostituindo com a mulher do pai dele. Está escrito ou não está escrito? Coríntios 5, 10. Não, com isto não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo. Para aí. O que ele está dizendo? Ele está falando sobre o reino de Deus, a igreja. Está me entendendo? Ele está falando o quê? Na igreja não é para ter prostituição. Está claro? Aí alguém dirá, mas no mundo tem. Verso 10. Não, eu não estou falando com os impuros do mundo. Está claro ou não está claro? Ele está dizendo, eu não estou falando com quem está no mundo. Se planta bananeira, se usa droga, se prostitui, se tem orgia. O mundo é isso aí mesmo. Estou falando com quem está em Cristo. Com quem está em regiões celestiais. Verso 10. Com isto não quero dizer propriamente com os impuros desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores. O mundo está cheio. Ou com os idólatras. Nesse caso, necessário vos seria sair do mundo. Como é que você vai sair do mundo? Porque o mundo tem prostituição? Porque o mundo tem drogas? Porque o mundo tem idolatria? Então você tem que sair do mundo. Nós estamos no mundo. Paulo está falando dos que vivem no reino de Deus. A graça é o reino de Deus. Coríntios 5, 11. E ele continua firme. E eu estou com Paulo. Essa é a graça e esse é o apostolado. Coríntios 5, 11. Mas agora vos escrevo, de novo ele fala, que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão. Para aí. Quem é que dizia ser irmão? Uma pessoa que abusou da mulher do seu pai. 1 Coríntios 5, verso 1 e 2. Só quem está entendendo. Ele se dizia o quê? Ímpio? Ele falava que ele era o quê? Irmão. Quem está entendendo? O que Paulo falou? Coríntios 5, 11. Não, sublinha, verso 11, Coríntios 5, 11, estou terminando, sublinha, não vos associeis com aquele que dizendo-se em graça, tem uma pessoa aí, do Rio de Janeiro, é um homem
Um dia eu fui pregar no Rio de Janeiro, uma dica, tá? Não posso falar nome. Fui pregar no Rio de Janeiro, quando eu estava pregando, ele deu um grito no meio da pregação. Esse aí é o outro! Ele é o outro! Porque Paulo disse em Coríntios 3,10, eu pus o fundamento e o outro edifica. Quando ele falou aquilo, na hora, o Espírito me disse, ó, está falando na carne, porque ele é um carnal. Alguns anos depois, está um maconheiro lascado. Que moral que você tem para falar comigo sobre o reino de Deus? Há um tempo atrás veio querer me exortar, você não tem moral para me exortar. Você é um maconheiro carnal, o que você quer me exortar o quê? Olha lá se você for ovelha, hein? Já estou pensando 2 vezes, hein? Ah, irmão, para cima de mim? Para cima de mim? Estava na igreja, estava com a Bíblia e me reconheceu como apóstolo, agora virou um maconheiro, você quer me exortar? Que moral que você tem para me exortar? Então, com você não tem conversa, hein? Coríntios 5,11, ó. Não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador. O meu apóstolo e a graça e o apostolado que eu estou debaixo diz, Marcos, com o tal nem ainda comais. E eu digo amém. Porque eu estou debaixo da graça do apostolado. Eu não ando no reino de Deus com palhaçada. Eu não ando no reino de Deus na carne, escandalizando. Eu não. Sou homem de Deus, eu sou crente. E te ensino a ser. Alguém recebe aí? E te ensino a ser. Não quer ser? Pega o seu caminho e vai embora, irmão. Não assiste mais, não vem mais aqui. Não quer ser um crente verdadeiro? Quer viver na carne? Cuidado que Deus te pega, hein? Gálatas 6,7. De Deus não se zomba. Apocalipse 22. Aquele que está sujo, suje-se ainda. Aquele que está santificado, santifique-se ainda. Ou é para lá, ou é para cá. Ou é ímpio, ou é justo. Está claro ou não está claro? Não tem palhaçada no reino de Deus. Você vê que Ananias e Safira, os caras se lascaram, hein? Tá lembrado? Andaram com mentira, mentindo para o Espírito Santo, mentindo para o apóstolo Pedro. Os dois pagou com a vida. Vai dar uma desperta diante de Deus, vai. Coríntios 5,11. Não vos escrevo para que... Agora vos escrevo, para terminar em 2 minutos. Coríntios 5,11. Agora vos escrevo para que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Que me importa de julgar os que estão de fora? Olha o Paulo falando. Alguém diria assim, nossa, Paulo, na graça... para de falar besteira, rapaz. Que me importa de julgar os que estão de fora? Coríntios 6,12. Não julgais vós os que estão dentro? Coríntios 5,13. Mas Deus julga os que estão de fora. Quer saber de uma verdade? Essa é a graça e esse é o apostolado. Quer você aceita ou não. Coríntios 5,13. Tirai do vosso meio esse iníquo, porque de crente ele não tem nada. Está claro ou não está claro? Uma salva de palmas ao Senhor para quem recebe essa graça e para quem recebe esse apostolado. Graça e paz. Tira do meio esse iníquo que de crente não tem nada. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.